Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Diálogos da Educação, o podcast do SINDIUPS. Hoje a gente tem a presença de Cida Mendes. Cida é uma artista muito interessante, cuja personagem é a Concessa. Ela interpreta há mais de 20 anos, é humorista mineira, vencedora do Prêmio Multishow de Bom Humor Brasileiro em 1997. E a carreira de Cida Mendes também é marcada por participações em programas humorísticos nas principais emissoras de televisão brasileira, além de uma longa trajetória no teatro. Cida, você estudou em escola pública? Estudei em escola pública até a quinta série. Chamava quinta série, né? Quinta série. Da sexta em diante, a minha mãe me colocou numa particular. Por que isso? Não sei, inclusive eu estava conversando com a minha filha ontem sobre isso. Uma coisa que me deixa bem, assim, grilada foi essa. Eu acho que a minha geração passou um pouco por isso, dos pais acharem que aquela coisa do vestibular, né? Vão botar numa escola, você quer lá vestibular, você quer lá vestibular. Eu sou a caçula de 11 irmãos. Então, tinha aquela expectativa, né, da gente. O outro tinha feito assim também, vamos fazer com todo mundo, né? Um negócio burguês, besta, que me dava muita saudade da escola pública, porque na escola pública a gente convivia com a diversidade. E a escola particular já começou a fazer essa peneira social, a gente começou a conviver só com gente da mesma classe social, assim, né? E eu me lembro muito bem de na escola pública, eu sempre fui mais ou menos, assim, né? Eu canto aquela música, mais ou menos, eu sempre fui mais ou menos. Porque assim, mais ou menos, eu não era pessoa, não era pobre, mas também nunca fui rica. Então, eu transitava muito bem em todos esses ambientes, nas escolas, nas casas das minhas amigas mais pobres que eu, naquelas casonas dos meus amigos. Isso tudo reflete na educação, eu acho. Você é de Paracatu? Não. Eu sou de Pará de Minas e estou em Paracatu, porque a minha companheira é de lá e a gente resolveu montar a casa de Concessa lá. Pois é. Você é uma empreendedora. Sou. Né? Mas assim, como é que você... A sua personagem mais importante, o principal, é a Concessa. Como é que você concebeu a Concessa? Eu concebi a Concessa, eu acho que é a melhor forma da gente fazer as coisas, que é brincando, assim. Foi bem leve, foi brincando. Comecei a fazer teatro, eu tinha um restaurante já com a Consuelo, que é a minha companheira há muitos anos. E aí no teatro, a gente começou a fazer um teatro lá dentro. E ela falava, você fica aqui o dia inteiro fazendo pizza, sei que lá. E eu fiz, porque eu toda a vida fui palhaça, né? Muito palhaça. E aí ela falou, vamos fazer o teatro, vamos trazer esse teatro aqui. Consuelo sempre teve uma visão mais avançada que a minha nesse sentido. Eu falei, você tá doida? Ela falou, não, vamos fazer. E foi daí que nasceu a Concessa, brincando. Minha mãe tinha morrido já e eu tinha muita saudade da minha mãe, e eu ficava imitando a minha mãe. Aí a diretora que a gente contratou para desenvolver esquetes e tal, ela falava assim, isso, usa tudo. Ela falava para mim. O que eu tinha para usar? Saudade, né? Então a Concessa ficou muito assim, ela é engraçada, mas ela tem uma melancolia também, né? Uhum. Ela tem muito isso. E uma profundidade mesmo. Aí depois eu comecei a pesquisar outras, né? Porque eu não estava fazendo a minha mãe. Eu queria fazer uma mulher forte. Porque eu acho que a graça é uma coisa forte. Mulher forte não é só uma mulher que, você quer a mulher forte. Não, uma mulher engraçada é muito forte. Porque a graça, o humor é uma ferramenta que quem sabe usar leva, pois é, né? Eu quero falar dessa ferramenta. Seus esquetes, os vídeos, eles tratam de problemas como a gravidez na adolescência, o defeito estufa, que é a menopausa, né? Eu já passei por isso. Estou passando. Não, eu já estou mais ou menos no final, assim. Eu fiz 60 agora, dia 17 de outubro, então já posso usar a prioridade, né? Então tá bom. Mas você também trata de democracia. Sim. Você trata de problemas com os filhos, né? Então, mas eu fico pensando assim, o objetivo sempre é despertar para a consciência
da sociedade que a gente está vivendo, dos problemas que a sociedade está vivendo. Por exemplo, você falou muito do psicólico, não é isso? Que tem a ver com esses problemas todos que a pandemia, são sequelas da pandemia, da Covid-19. Como é que cria isso? Como é que você desenvolve isso? Eu acho que é um trabalho quase jornalístico, né? Você tem que ficar atento muito ao mundo e tudo, né? De observação. E tudo que me incomoda, que me toca, né? Essa coisa mesmo de gravidez na adolescência. Eu fiz um espetáculo, chama Penduricai. Me incomoda muito ver uma adolescente grávida. Aquele negócio ocupa meu dia inteiro quando eu vejo uma menina grávida, assim. Eu olho e falo assim, ai, Deus... Sabe, o negócio você ouvia a Damares falando sobre isso? Não, aí... E assim, é uma coisa que eu falava, eu vou falar disso, porque eu uso muito... Eu criei como é que chama? Uma gênese para Concessa que virou um mini mundo. Né? Ela então, tem um mundo. O marido, os 4 filhos, cada um de um jeito, né? Então eu uso os filhos. Eu ainda pensei, quando eu fui falar de adolescente, de gravidez, eu falei assim, eu vou colocar o filho grávido. Porque aí é mais uma coisa pra gente puxar para a responsabilidade do homem, né? Então foi muito interessante, levei muitas escolas, fui pro Vale do Jequitinhonha, nós fizemos muito esse espetáculo. Então, assim, é tudo que me incomoda a mim e ao que eu sinto no meu entorno. Aí veio essa questão do meio ambiente também muito, né, forte. E eu, coincidentemente ou não, entrando na menopausa. E aí um dia eu tive essa sacada. Eu falei, eu vou falar do meu calor e do calor do planeta. E esse trem vai ficar engraçado. E ficou. Porque ela fala assim, não, eu sei o que está acontecendo. É um buraco na minha camada de hormônio. Eu sei o que está acontecendo no planeta. Por quê? A gente é feito das mesmas coisas, não é? Sim. Né? Então, o ponto de partida sempre é uma inquietação, um incômodo, uma coisa... Eu acho que eu vou saber falar disso. A gente tem um presidente que daqui a pouco vai sair, que quis armar com arma de fogo, tiro mesmo, os cidadãos de bem. Uhum. Você tem uma arma potente, o humor. Tem. A alegria é uma arma para enfrentar os desafios da vida, fazer e trazer reflexão? É. Tanto que eu falo, quando eu apresento muito para o pessoal da educação. Eu gosto de falar para o povo da educação, porque educação vai tão além do professor, né? E aí eu sempre falo isso com o professor, eu falo assim, usa a sua graça. Você não tem que ser um professor palhaço. O professor palhaço é uma delícia. Eu tive vários, não esqueço de nenhum. Aqui é professor que é palhaço, porque a palhaçaria é uma coisa inata, né? Então não tem como você falar assim, eu sou tão sem graça, vou ficar engraçada agora. Esquece, né? Porque você não tem esse chipzico aí. Mas a sua graça pode ser outra coisa. A sua graça pode ser a sua forma de tratar as pessoas. A sua graça pode ser seu jeito de andar. A sua graça pode ser uma música que você toca. A graça é para tocar as pessoas. Fala assim, aqui, presta atenção em mim, que agora um pouquinho que eu tenho uma coisa para te falar. E isso foi acontecendo de uma maneira tão orgânica que quando chegou a época do como é que chama esse trem que eu faço? Canal no YouTube. Lá no canal. O Tecendo Prosa. O Tecendo Prosa. Porque eu tava fazendo tudo errado. Aí uma profissional, amiga minha, que me falou, Cida, você tem noção, seu Facebook, sei que lá, seu Instagram, seu canal, você tem noção? Eu falei, menina, eu faço aquele negócio para divulgar meu trabalho, divulgar minha casa, eu não tenho noção nenhuma disso. Ela falou, você tá fazendo tudo errado. Eu falei, então me ensina, já que você tá falando que eu tô errado. Não é assim? O professor vira e fala assim, tá tudo errado. Então me ensina. Você não é professora lá do negócio na PUC? Aí ela me ensinou. Você viu o seu e último trabalha que tá comigo. No YouTube? Sim, de erros. Só tem erro. Só tem erro. E eu aprendi isso. Gente, palhaçaria é um negócio que me salvou. E eu acho que... Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, isso me salvou, agora eu quero falar pra todo mundo que isso me salvou, usa isso, que isso te salva também. E aí no YouTube, a gente teve que colocar lá, é exigido, quando você abre um canal, qual é o propósito desse canal. Sim. E aí a Lara, que é essa profissional que entrou para trabalhar comigo, ela falava assim,
qual que é o propósito? Eu falava, gente, ninguém nunca me fez essa pergunta. Qual que é o propósito? O propósito é levar com sucesso a comunicação. Porque eu acho que o grande achado da Concessa é que ela é uma comunicadora, sabe? Tudo que eu quero falar, eu falo melhor através dela. Isso eu já notei. Então, ela é muito melhor que eu. Se ela estivesse aqui, ela estava fazendo muito melhor do que eu estou fazendo aqui. Então, a Concessa é essa criação. E eu pensava assim, qual que será o propósito disso? Aí a gente ficou trabalhando assim. Aí ela falou assim, pensa em 2 palavras. Aí nós começamos, pedagogicamente, a digerir esse propósito e ver o que saiu. Aí saiu graça e consensa, né? Que é a consensa, né? Que dá um trocadilho também, né? A Concessa chamar consenso. Aí eu trabalho com muito. A educação, para mim, vai tanto além da escola, porque foi depois que eu saí da escola que eu fiquei estudiosa. Não foi na escola, a escola nunca me ajudou a estudar. Quem me fez estudar? Você está fazendo um show. A Concessa está fazendo um show. Quando que ela percebe que a plateia não está contribuindo? Quando eu começo, é uma conexão que é muito sutil, né? A gente num palco e a plateia. Tem uma conexão, tem um trem assim, um trem, né? Mineiro, tudo é trem. Mas tem uma coisa que você sente ali. E quando você sente que não tá dando, até a postura da pessoa muda, né? E aí começa o zum aqui, a pessoa começa a ver, gente, hoje tem essa coisa, a pessoa senta para assistir um espetáculo, fica olhando o celular. Isso é tão ruim, né? Isso é falta de educação. Aí você sente que começa a desconectar. Você fala, tá acontecendo um negócio aqui que eu não tô dando conta. Aí, pra não perder o fio da meada, eu cato alguém que tá assim em mim, ó. Porque sempre tem alguém assim em mim, porque, isso é a cara da minha mãe, isso é a cara da minha tia. E aí eu pego aquela pessoa pra mim e faço espetáculo pra ela. Pra eu não perder. Tá. Meu método. Esse é o método. Meu método é esse, porque assim, aquilo é um momento, não dá para consertar. Então, para eu não me perder nessa desconexão, eu faço isso, dá certo. Deve ser igual quando tá dando aula, né? Eu não sou professora, mas deve ser um pouco isso que o professor sente. A gente pega o apagador e senta na cabeça dele. Cada um tem um método. Isso não existe mais não, isso é brincadeira, gente. Não se pode nem falar isso. Agora. Ai. Mas a gente tá aqui brincando, né? Então. Você veio fechar com alegria o Congresso do Sindiups, o 36º Congresso. Você não pôde vir no encontro de aposentados porque você teve um problema de saúde. Foi. O que você vai fazer para essa plateia de 4.000 professores e professoras? Como é que você vai envolver esse povo com o seu humor? A minha intenção, vamos ver se eu vou, conseguir, a minha intenção é levar para elas, através do defeito estufa, eu vou usar o defeito estufa como uma base para mim, e dentro ali eu coloquei algumas coisas que é o dever de casa que eu tenho que entregar, né? Educação fortalece a democracia. E aí eu fiz o combo, né? Educação, democracia, ecologia. Sem democracia não tem educação, sem educação não tem ecologia, sem ecologia não tem democracia. E aí, como eu falo com você que eu trago tudo para os filhos, para minha coisa ali, para o meu mini mundo, eu tenho uma amiga Jandira. Tem, aí. Tenho. E você ama ela e você entende. Não posso ouvir você falando que eu lembro da minha Jandira. Pois é. E é trazer para a realidade dela. E o que eu sinto, assim, que eu trabalhei para ver se eu consigo levar isso amanhã, é assim. Essa coisa de mini mundo, né? O primeiro lugar que você é educada é em casa, né? Então a gente vai falar um pouco disso, né? Depois você passa para uma panela maior, que é a escola, e depois você passa para o caldeirão, que é o mundo, né? Então, se você tem uma educação democrática em casa, se você é respeitado na sua diversidade, se você sabe a hora de ouvir, a hora de falar, né? Que isso é uma coisa que a gente precisa aprender em casa, né? Na escola. A escola não é prestadora de serviço, ela tá ali para educar, não é para prestar serviço, né? E
E aí essa criança já vai, se ela for para a escola já sabendo a hora de falar e a hora de escutar, ela já tá bem democrática, né? Já. Aí ela vai chegar na escola, vai conviver com outras pessoas que têm outras culturas, aprendeu e vai para o mundo. Então, assim, a democracia é isso, né? Espero conseguir levar isso. Uma pena que a Concessa não está aqui, que eu queria rir muito com ela. Pois Mas é. eu vou vê-la amanhã, Vai. lá no Congresso. Mas eu quero te falar, vamos fazer propaganda do seu negócio. Como que é a Casa de Concessa, o restaurante? Fala disso. A Casa de Concessa é um plano B. Eu acredito muito que a gente precisa ter um plano B na vida. A vida dá umas rasteiras na gente, né? A gente vê aí mesmo pela pandemia, né? Como as pessoas que... A cultura levou um Nossa, baile. E eu sempre tive isso, porque assim, o espetáculo, tem muita gente envolvida quando eu vou fazer, mas quem tá ali no palco fazendo sou eu. De modo que se eu não puder ir, não tem jeito de pôr o outro lá no meu lugar, né? Uhum. E esse negócio começou, como diz Concessa fala muito assim, começou a suar meu rego, sabe? Começou a me dar medo. Sabe quando você faz assim, aquela pontinha, aquela ansiedade ruim, aquele trem ruim. Um outro tá ali rindo que eu falei suar o rego. Aposto que ele sua também. É porque tem gente quando fica nervoso, dá aquela suadinha aqui atrás, assim, eu tenho isso. Eu ponho até a mão, eu faço assim, é um gelo na espinha, não sei explicar, mas eu acho suar o rego engraçado também. E aí, que dia que eu tava falando? Você tá falando do plano B. Plano B. E aí, comecei a ficar com medo de acontecer alguma coisa comigo mesmo, assim, sei lá, um adoecimento, uma coisa que eu não conseguisse fazer a Concessa do jeito que eu fazia. E todo mundo que trabalhava comigo dependia desse trabalho meu, né? Que eu que vou lá fazer. Então, assim, aí você começa a criar uma pessoa que faz a sua produção, uma pessoa que... outra pessoa que faz... Você começa a sentir que o negócio tá fazendo assim, você fala assim, nossa, eu não consegui mais. Comecei a me dar. Eu fiquei com 2 amigas que morreram de câncer, cuidei das 2, e eu pensava assim, ai, se acontecer isso comigo, eu não tenho mãe, não tenho pai, esse negócio vai dar ruim. Aí pensei, eu sou empreendedora, eu sou filha do meu pai, eu vou fazer um negócio. E chamei Consuelo, falei, vamos, Consuelo. A gente já teve restaurante um dia, já dá conta de novo. Pois é, mas é restaurante, pousada, o que é? Não, é um restaurante, é uma parada na beira da rodovia. É a última cidade de Minas indo para Brasília, né? Quem tá indo Rio e Brasília. Vou passar lá, porque Na eu vou na posse. posse do Lula. Aqui, eu também vou. Então você não vai estar lá. Ah. Não, mas eu vou passar uns 3 dias antes. Eu tô achando que vai dar tanta agenda que é a 040 que eu não vou precisar nem de sair de casa, que o negócio vai chegar lá em casa. São 200 quilômetros só até Brasília, né? E o plano B deu certo, Tânia. Entende? Deu certo e me ajudou demais na pandemia, né? Que a gente ficou... Pois então chama o pessoal para conhecer. Chamo demais. Quem passar pela 040, né, Rio, Brasília, Paracatu fica no quilômetro 49, a Casa de Concessa. A referência é Paracatu, mas não fica dentro da cidade. O que dá para saborear? Bom, pensa um fogão a lenha com tudo da comida mineira ali em Riba. É isso. Saboroso. Muito bom. Então tá bom. Você, Né? olha, Cida, foi um prazer enorme ter você aqui nesse podcast, que é um podcast dedicado à educação, e conhecer você, seu trabalho. Então, muito obrigada. Obrigada a todos aí do sindicato, dessa luta, né? Esse povo ativista que a gente tanto se orgulha de ver que tem gente assim, né? O mundo precisa dessas pessoas, né? Dessa luta. E fico tão feliz, assim, de ver vocês lutando pelo ensino. A gente, né, lutando pelo ensino. É verdade, você está público, passeando né? aqui? Não dá treme não, mas você está passeando em Vitória? Você veio de motorhome? Eu tô andando agora de Mansinha. Chama Mansinha. Ah, Mansinha? É o nome do motorhome? É. Aí a gente anda de Mansinha agora. Desculpa, batido. Vai brigar com você, como é que é? Locutor, ouve até? Não, é ouvido de tuberculoso que tem. Ouve os mosquitinhos? Ouve. Não, houve umas coisas assim, tem uma água pingando. Eu falei, gente, onde é que tem uma água pingando? Onde é que tem uma água pingando? Onde é que tem uma... Aí a pessoa acha água pingando. Mas você tá passeando então? Pegou praia? Peguei um pouquinho, né? Tá chovendo hoje? Não, tá nublado. Mas eu acho essa cidade tão bonita, gente. Tão bonita essa cidade. Como diz os mineiros, nó. É muita natureza, né, que tem aqui. Bonita.
Uma cidade, eu acho. Toda vez que eu venho aqui, eu gosto. E agora com a Mansinha, a gente tá assim, vindo antes, sabe? Ficando um pouquinho. Porque a minha vida, esses 25 anos, foi só viajar para trabalhar. Aí eu falei que depois da pandemia... Esse congresso é o primeiro, né? Depois da pandemia. É. O povo tá igual pinto no lixo, né? Pra encontrar. Todo mundo abraçando, beijando, né? Eu resolvi fazer meu aniversário de 60 anos, coisa que eu nunca fiz. Aí. Falei, não, tem que fazer. Depois da manhã precisa encontrar todo mundo. Claro. Hoje eu tenho 2 amigões aqui em Vitória. Um deles é o Rossini, o Tonho dos Couros. Amigão meu. E o Amarildo, que é o chargista da Gazeta. Conheço os dois. A minha caricatura, que todo mundo vê, foi o Amarildo que Foi o fez. Amarildo. Aí ele foi lá na Mansinha hoje me visitar, tão fofo ele, né? Então, eu quero agora isso, viajar, encontrar os amigos, sabe? Eu cheguei, gente, eu fui em Foz do Iguaçu apresentar e não vi as cataratas, não. Isso não é um absurdo? Você não foi em Foz do Iguaçu, então? Fui à cidade de Foz. Você não e foi. aí eu voltei assim, quase chorando, né? Falei, gente, eu não acredito que eu tenho que ir embora. A primeira vez que eu viajei para o exterior, eu não quis fazer um passeio turístico, mas não quero falar aqui porque não quero ser mais do que eu sou e tal. Mas aí, quando eu voltei pro Brasil, você foi em tal lugar? Eu falei, não, achei muito chato. Como? Por que Como você não foi? Por que você não foi? Nunca mais fiz isso. Tem que ir. E o Amarildo comentou comigo, porque ele teve, né? Ele ficou na UTI. Ele teve Covid. E Rossini também. E eu falei, você mudou, Amarildo? Ele falou assim, mudei. Porque eu sou curiosa de saber qual foi a mudança sua. Da Covid, né? Aí ele falou comigo. Eu mudei assim, pro interior. Tinha umas coisas que eu não falava que eu tô falando, tinha umas coisas que eu não comia que eu tô comendo, tinha uns negócios que lá. Eu resolvi, assim, tirar um pouco meu filtro. Eu tô mais... livre. Tosco, ele falou. Tá tosco? Tosco nesse sentido, mais bruto, mais eu mesmo, sem ficar com tanta... Sabe? É isso.